Gênesis, capítulo número 6, a partir do primeiro versículo. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Até o versículo 12. Quando eu era criança, não havia muitos brinquedos eletrônicos. Aliás, não havia quase nenhum, né? Eu nasci no século passado, verdade, eu assumo, nos anos 60. Eu nasci um pouquinho antes, mas não faz mal. Vamos dizer que seja nos anos 60, que é quando eu brincava. E algumas das brincadeiras que a gente tinha eram brincadeiras feitas com lápis e papel, principalmente na escola, para matar o tempo, né? Então a gente fazia joguinhos, disputas com papel e lápis. Forca era um deles, né? Acho que hoje em dia, se for brincar de forca, bom, deixa pra lá. Outro joguinho fazia muito sucesso era o jogo da velha. Né? Conhece o jogo da velha? Aquele que você faz 9 quadradinhos, né? E aí um faz o X, o outro faz uma bolinha e tal. E a gente brincava muito de jogo da velha porque é fácil, né? É só rabiscar ali e você fica disputando. E muito rapidamente eu aprendi uma técnica que meu irmão odiava, mas odiava. Ele nunca mais jogou o jogo da velha comigo, depois que ele descobriu que eu usava uma técnica que eu chamava de cilada. Eu aprendi que, ao jogar o jogo da velha, se o teu oponente não fizer não assinalar o quadradinho certo na primeira vez que ele jogar, você vai conseguir forçá-lo a jogar onde você quer e você vai ganhar o jogo. Não tem como, né? Por isso que é cilada. Se ele não interromper a tua estratégia no primeiro lance dele, ele vai perder. Né? Vai perder. E eu me tornei um grande ganhador, né, de jogo da velha por causa disso, das ciladas que eu aprendi a fazer. Só que teve um problema. Rapidamente ninguém mais queria jogar jogo da velha comigo. Aí eu comecei a me interessar por outros jogos e tal, comecei a aprender a jogar xadrez. E aí eu me encantei pelo xadrez, porque você tinha que bolar a estratégia na hora e tal. E depois de alguns anos eu descobri que muitos jogadores de xadrez decoram jogadas, né, que eles aprendem nos livros e nos jornais. Naquela época os jornais traziam a descrição das jogadas dos grandes campeões. Kasparov era um deles. E aí
Conforme o oponente, se o oponente não sabe aquelas jogadas que ele conhece de cor, pronto. É a mesma coisa do jogo da velha. Ele vai perder, não tem como. Né? O oponente chega até a dizer em quantos lances vai haver o checkmate. E aí eu me desencantei com o xadrez. Aí era eu que não queria mais jogar xadrez com ninguém. A não ser com quem não sabia. Você sabe jogar xadrez? Não, então eu vou te ensinar para a gente jogar. Né? Se a pessoa soubesse, eu não jogava, porque provavelmente ele já conhecia os lances de cor, que eu nunca consegui aprender, e aí eu não queria jogar porque eu ia perder. Ciladas, armadilhas. Aliás, o Bruno Mazeu, né, teve uma série num dos canais pagos aí, que tinha esse nome, cilada. Né? O que é cilada? Cilada é uma armadilha, algo que você não percebe, não vê, muito sutil e tem como objetivo te derrubar. Né? Fazer com que você perca alguma coisa. Você sabia que o diabo tem ciladas? Ah, sabia. A gente ora contra as astutas ciladas do diabo. Mas talvez você não saiba que o diabo tem ciladas na Bíblia. Na Bíblia. No texto que nós acabamos de ler, há ciladas satânicas aqui presentes. Porque assim, o diabo, que a gente muitas vezes menospreza, tem gente até que não acredita que existe e tal, ele é extremamente astuto. Cada dia que passa, eu vejo como Satanás é mais capaz do que eu imaginava de enganar e de iludir. A Bíblia já diz isso. E diz que nos últimos tempos, o poder de sedução, de engano, de tapeação, de iludir as pessoas vai ser elevado ao último grau com a permissão de Deus. Né? Por isso, precisamos aprender algumas coisas sobre as ciladas do diabo. Quando ele não consegue impedir, ele tem tido muito sucesso em impedir que as pessoas se interessem pela Bíblia. Cada vez menos gente lê a Bíblia. Cada vez eu fico abismado, mais abismado com o grau de ignorância sobre as Escrituras que eu vejo nos crentes. Nos crentes. É assim, assustador quando você pede para alguém que já frequenta a igreja há algum tempo abrir no Evangelho de Lucas e a pessoa está lá no Antigo Testamento. Você fala, peraí, Evangelho. Né? Enfim, o diabo tem conseguido afastar as pessoas da Bíblia. Afastar. Ok. Mas quando ele não consegue afastar você da Bíblia, você vence a tentação e vai ler as Escrituras, ele não desiste. Ele não fala assim, bom, agora já foi, né? Ele vai ler a verdade, vai ler a Bíblia, vai descobrir a verdade e eu estou lascado, então eu vou desistir desse cara, vou investir em outra pessoa. Não. Ele vai, você vai ler a Bíblia? Então ele vai lá e arma ciladas para você ler a Bíblia e não entender. Né? Jesus tem uma palavra dessa, invocando o livro de Isaías, né? Ele perguntava, por que você fala por parábolas? Para que ouvindo não ouçam, né? E para entendendo não entendam. É mais ou menos isso. O diabo faz com que você, caindo nas ciladas dele, leia, mas não entenda. Leia, mas não leia. Né? Enfim, não aproveite a leitura das Escrituras. Em Gênesis capítulo número 6, nós temos alguns exemplos dessas ciladas. A primeira delas aparece logo no versículo número 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Primeira cilada é descobrir quem são esses filhos de Deus. E as filhas dos homens a gente sabe, são as mulheres. Muito claro aqui no texto. Mas e os filhos de Deus? Quem são? E aí você fica com várias teorias. Eu não vou aqui ficar discutindo as teorias, o porquê disso, o porquê daquilo. Né? Porque essa é uma das ciladas do diabo. Você fica perdendo tempo em tentar descobrir, identificar, talvez achar o DNA desses filhos de Deus, né? E não descobre o propósito do texto. Mas claro, não vou deixar você com curiosidade.
para algumas pessoas, os filhos de Deus são anjos. Quem assistiu aquela porcaria do filme de Noé que passou no cinema, né? Vai lembrar dessa teoria, que é uma interpretação presente no livro apócrifo de Enoque, que não sei por que cargas d'água, faz muito sucesso entre uma boa parte dos crentes de hoje. O livro apócrifo de Enoque, que nem na Bíblia Católica está, né? Explica isso. Diz que Deus colocou no jardim do Éden, depois da expulsão do homem e da mulher de lá, ele colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Esses querubins, anjos especiais, é que se encantaram com as mulheres, que eles estavam lá no jardim do Éden, então chegava gente perto, aqui que era o jardim e tal, não pode chegar perto e tal. Eles conviviam, de certo modo, com as pessoas, né? Eles viam, pelo menos, as pessoas, e as pessoas os viam. E o livro de Enoque, inclusive, diz que são 7 anjos, tinha que ser 7, né? E ele dá o nome de todos eles, né? Só falta dar o CPF, RG, etc. Né? Coloca tudo lá direitinho, quem são esses anjos, quem é o chefe deles, como é que eles se encantam com as mulheres, por que eles se encantam com as mulheres e que estratégia eles vão usar para seduzir as mulheres, como se anjo precisasse de alguma estratégia para seduzir mulher. Né? Mas tudo isso está lá no livro de Enoque. E aí, então, esses anjos renunciam ao estado deles, de seres celestes, se unem a essas mulheres e aí acontece toda a tragédia. Há muita gente que pensa assim, essa é uma interpretação bem antiga, por sinal. Os judeus, há uma boa parte de judeus que entendem que os filhos de Deus aqui são anjos. Então dizer que essa interpretação é absurda não é sábio. Dizer que ela não é bíblica também não é sábio. No livro de Jó, em pelo menos 2 ocasiões, a mesma expressão em hebraico, né, traduzida por filhos de Deus, no livro de Jó, no 1º capítulo e no 2º capítulo, aparecem de forma explícita tratando de anjos. Né? No dia em que os filhos de Deus compareceram no céu diante do Senhor, veio o diabo entre eles. O texto está falando 2 vezes em Jó, a mesma expressão em hebraico, né? Os filhos de Deus, está se referindo a seres celestes, não humanos. Então, há uma base bíblica para dizer que os filhos de Deus aqui são anjos? Há. Mas é só essa em Jó? Não. O apóstolo Judas, lá no versículo 6º do único capítulo que ele escreveu, ele vai dizer que Deus puniu anjos que não guardaram o seu estado original, que abandonaram o seu domicílio. Né? E os adeptos da interpretação de que foram anjos aqui no capítulo 6 que se uniram a mulheres, dizem, Judas está falando destes anjos. Então teria havido, por essa teoria, 2 quedas angelicais. Uma a de Satanás, que a gente já conhece, e outra, essa em que alguns anjos se misturaram com as mulheres humanas, e aí Deus os aprisionou em cadeias eternas e tal, no dia da destruição, etc. O apóstolo Pedro faz uma referência a espíritos em prisão, aos quais Jesus foi proclamar sua vitória, capítulo 3 da primeira epístola, ele fala de espíritos em prisão, os quais nos dias de Noé, Pedro ainda contextualiza que esses espíritos em prisão, aos quais Jesus foi se apresentar depois de morto, eram os dos dias de Noé. Então muita gente diz assim, olha, está vendo? Existe comprovação bíblica de que os filhos de Deus aqui eram seres celestes, que eu não sei como, mas se encantaram com as mulheres e também não sei como, se uniram com elas e tiveram filhos. E a discussão se arrasta. Outros grupos dizem, não. Se você olhar o contexto mais remoto da narrativa, você vai ver que ela está no meio das genealogias. A genealogia de Caim e a genealogia de Sete. E a genealogia de Sete, substituto de Abel, que Caim matou,
termina dizendo que quando nasceu Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Deus começou a ser invocado quando os descendentes de Sete nasceram, para se opor à descendência de Caim, que não invocava Deus, que era inimigo de Deus, que era fugitivo da presença de Deus. A geração santa e justa de Sete começou a invocar e a adorar o nome do Senhor. E aí aparece a narrativa de Gênesis 6, em que você tem uma linhagem de homens justos, piedosos, que invocam a Deus, que adoram a Deus, e uma linhagem de pessoas inimigas de Deus, que são ímpias, profanas, más. E o que acontece por essa narrativa? As duas gerações que viviam separadas se misturam. Os filhos de Deus se encantam com as ímpias e se misturam com elas por casamento. E o que acontece? As ímpias se tornam santas. Não. Os santos se tornam ímpios e a terra se enche de violência e desgraça e opressão, etc. Então, os filhos de Deus seriam a descendência justa de Sete e os filhos dos homens a descendência ímpia de Caim, por essa interpretação. E por aí vai. Lembra? Eu falei que isso era uma cilada. Por que é uma cilada? Porque o texto não deixa claro de quem Deus está falando. Todas as vezes que você ler a Bíblia e você ficar com alguma dúvida, você tem que fazer essa pergunta. O texto está explicando a quem ele está se referindo? Não. Então, meu irmão, minha irmã, com todo respeito, ouça o seu pastor. Diga assim: eu não sei com certeza quem são os filhos de Deus. Mas isso não me importa. Isso não me interessa. Porque se interessasse, se importasse, Deus deixaria claro, explícito. Ele daria o nome, se fosse necessário. Esse detalhe não importa. Você já vai ver daqui a pouquinho. Mas a gente fica encafifado. Se você pesquisar na internet, eu sei que você vai fazer isso, porque despertei a sua curiosidade sobre as teorias, você vai gastar horas lendo, relendo, discussão daqui, discussão de lá, debate, documentário, vídeo, palestra, briga, xingamento, tudo envolvendo a discussão de quem são os benditos filhos de Deus e quem não são. E daí? A que isso leva? No que isso acrescenta a minha fé? Esquece. Tenha a consciência de que o que Deus quer que você saiba, Ele revela. O que você não precisa saber, Ele não revela. Mas nós somos terrivelmente curiosos. Nós queremos saber o que Deus não nos disse. Isso faz parte da natureza humana. Você convive com alguém. É uma pessoa legal, bacana, tal. Você até não gosta muito dela, mas vai levando. Se essa pessoa chega para você e fala assim: estou sabendo de um segredo. Fala para mim se você vai para casa sem nem lembrar que ela existe. Fala para mim que você vai deitar na cama e dormir nem querendo saber de quem se trata. Esqueceu? Claro que não. Você vai ficar doido ou doida para saber que raio de segredo é esse. Nós somos curiosos para saber o que não é revelado. Mas se Deus não revelou, é porque Ele não quis revelar e está acabado. Você escolhe uma das teorias, porque não vai fazer diferença mesmo, e pronto, deixa lá, segue a tua vida. O propósito do texto não é dizer quem são os filhos de Deus. Segunda cilada. O que acontece no versículo número 4? Ora, naquele tempo havia gigantes. Ai.
Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Ai, 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 agora se eu já estava com problemas com os filhos de Deus, agora aparecem os tais gigantes, que na versão original, que algumas traduções copiaram, porque também não conseguiram definir o que é, colocaram a palavra em hebraico, nefilins. Tenho certeza que você já ouviu falar nos benditos e abençoados nefilins. Quem são? O que são os benditos nefilins? E eu quero ver ela traduzir isso. Traduz nefilim, eu quero ver. Estou falando com a irmã da Libras aí, para o pessoal que está acompanhando o Facebook. Nefilins. Os tradutores da Bíblia não chegaram à conclusão do que significa exatamente essa palavra e algumas versões copiaram nefilins, colocam o termo em hebraico lá. E o pregador que se vire, né, na hora de explicar a Bíblia. A nossa versão traz como gigantes. É uma das traduções possíveis para o termo nefilins. E o texto fala que eles existiam. E o texto diz que eles eram o resultado também da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Né? Essa palavra nefilins aparece aqui e aparece também em Números, a mesma palavra em hebraico. Lá naquele relato dramático, terrível, quando Moisés envia 12 espias, um de cada tribo e tal, para espiar a terra, e eles voltam dizendo, olha, tem gigantes lá. É a palavra nefilins que aparece. Gigantes, nós parecíamos como gafanhotos diante deles e tal. No filme do Noé, esses gigantes têm uma aparência medonha, são feitos quase que de pedra, parecem de pedra e tal, são seres horrorosos. Né? O livro de Enoque fala que eles têm, algumas versões do livro de Enoque, é um livro apócrifo, né? Fala que eles têm 1.500 metros de altura, e que eles devastavam a terra e tal. Bom, enfim. E essa é a segunda cilada do texto. Nós ficamos assim, como assim gigantes? Quem são esses gigantes? Quem são os nefilins? O que são? Será que são o resultado do cruzamento entre ETs que visitaram a Terra e se misturaram com os humanos? Então os filhos de Deus não precisam ser anjos, podem ser ETs de outro planeta, que seriam confundidos como filhos dos deuses, porque vieram das estrelas, nas naves espaciais, e aí coabitaram com as mulheres e nasceram pessoas, né, seres gigantescos e tal. Pronto, temos uma evidência na Bíblia para dizer que os deuses do passado eram, na verdade, astronautas. E o Eric von Däniken tem razão, né? O holandês lá. Está vendo como é uma cilada? Deus não disse quem são os nefilins. Deus não disse o que eles são. E nós ficamos perdendo tempo discutindo o que, o quem e por quê. E o texto não foi escrito para isso. O texto de Gênesis 6 não tem o propósito de esclarecer quem são os nefilins. O texto diz que esses nefilins, sejam o que sejam, eles já existiam, eles se multiplicaram com o casamento entre os filhos dos homens e as filhas, os filhos de Deus e as filhas dos homens, e que eles foram varões de renome da antiguidade, guerreiros. O texto está falando de gente que faz guerra, né? Foram grandes guerreiros. Mais para frente, nós vamos ter os gigantes lá, como Golias e tal, que evidentemente, por causa do seu tamanho, do seu porte, se dedicavam à guerra. Eles eram imbatíveis em relação a isso, né? Mas o texto não fala mais, não esclarece, não traz mais luz sobre os nefilins. E aí, se você for para a internet e digitar nefilins, você vai ter uma infinidade de artigos, posts, vídeos, programas de televisão, palestra de pastor, de exegeta. O Caio Fábio fala dos nefilins. Todo mundo, menos eu, fala dos nefilins. E você ouve, lê, e cada vez você fica mais confuso, porque não traz luz. E mais uma vez eu quero dizer, isso é uma cilada do diabo.
porque está te distraindo. Você está lendo a Bíblia, está com a palavra de Deus, mas você não está recebendo edificação, não está recebendo alimentação, não está recebendo desafio, não está recebendo instrução, não está recebendo correção. O diabo está te distraindo. E pior, vai fazer você brigar com um monte de irmão e irmã aí porque discorda da tua opinião, da tua teoria, etc. Isso é cilada. Aí você vai dizer assim, tá, mas por que está na Bíblia? Não sei. Aí essa é uma outra coisa, meus alunos da escola dominical não se escandalizam comigo, porque já estão acostumados a me ouvir dizer isso. Tem muita coisa na Bíblia que eu não sei porque está lá. Algumas delas eu gostaria que não estivessem. Outras eu discordo que Deus tenha posto. Acho que Deus estava errado. Agora, Deus não está nem aí para a minha opinião, né? Não está interessado no que eu penso ou deixo de pensar, porque Ele é Deus e Ele é o autor da Bíblia. E eu que me recolho a minha insignificância, como eu tenho que fazer e faço. Essa é a razão. Por que isso está na Bíblia? Eu sei por que está. Eu só não sei por que Deus não explica tudo direitinho, bonitinho. Mas há uma razão. Veja, eu vou ler o texto de novo. Tenta não prestar atenção nessas coisas que a gente não sabe direito quem são. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, sejam eles quem forem, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Esse foi o texto. Alguma coisa lhe salta aos olhos que não as dúvidas das quais a gente já abordou? Sim, claro. Há um óbvio contraste gigantesco. O tamanho dos gigantes aqui, sejam eles o que forem. Enquanto você tem uma mistura indevida, que não devia ter acontecido, enquanto você tem, como resultado dessa mistura, uma multiplicação brutal da injustiça, da violência, da maldade. O versículo número 5 é horrível. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. O texto está falando de um tempo em que não havia nada que prestasse no ser humano. Tudo que o homem fizesse, tudo que o homem olhasse, tudo que o homem pensasse, tudo que o homem planejasse era mal, era pervertido. O mal se instalou de uma maneira absurda no planeta como resultado dessa mistura. Porém, tem um porém. Olha o texto. Versículo número 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor.
O cenário pode ser tétrico, pavoroso, medonho. Deus deu um soco na mesa. Eu vou acabar com tudo, vou destruir tudo. Me arrependo de ter feito tudo isso. Eu vou acabar agora. Alguém cutucou o ombro de Deus e apontou, e Deus olhou e viu Noé. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Ele era homem justo, íntegro, no meio dos seus contemporâneos. Ele não morava no mosteiro, ele não vivia na igreja do Moinho Velho, ele morava no mundo perverso, pervertido, mas ele era justo, íntegro. E aí uma frase que resume tudo. Noé andava com Deus. Sabe quem era esse Noé? Neto de outro homem que andou com Deus e Deus para si o tomou? Enoque, justo. Noé era descendente de Enoque. Veja, no meio da terra corrompida, cheia de violência, onde todo ser vivente havia corrompido seu caminho, um homem achou graça diante de Deus. O propósito do texto é estabelecer esse contraste. Por pior que seja o cenário, Deus sempre tem alguém. Deus sempre tem alguém. Noé não era santo. É bom tirar isso da cabeça. Se você não conhece a história de Noé inteira, leia, você vai se escandalizar. Noé foi bom, justo e tal, mas ele não era santo. Depois do dilúvio, ele faz um desatino e piora o desatino dele amaldiçoando um filho. Foi horrível. Uma história medonha. Uma das piores que tem no livro de Gênesis. E Noé é o culpado e o protagonista. Porém, apesar dos defeitos de Noé, como nós todos temos também defeitos e escabrosos, Deus viu Noé. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Sabe o que esse texto fala para mim hoje? Nós vivemos um tempo medonho, horrível, onde os caminhos estão se pervertendo a olhos vistos, de forma explícita, cada vez mais. Aquilo que antigamente era chamado de mal é hoje chamado de bom, e aquilo que era chamado de bom hoje é chamado de mal. E a sociedade está se pervertendo de uma maneira cada vez mais estapafúrdia. Eu tenho colegas que dizem, olha, se continuar desse jeito, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os sodomitas e os gorromitas, vai pedir desculpas para eles, porque a nossa geração está indo muito além da geração de Sodoma e Gomorra na sua maldade. Entretanto, nós somos chamados para acharmos graça aos olhos de Deus. Olha que legal, você vê o mundo, a história, o Brasil, São Paulo, horrível, mas quando Deus vê você acha graça aos olhos de Deus. Eu acho que quando Deus viu Noé, ele respirou aliviado. Ele respirou aliviado. Deus gosta disso. A história de Jó mostra isso claramente. Quando o diabo vai se miscuir lá na reunião de Deus, o que Deus diz para o diabo? 2 vezes. Viste meu servo Jó? Deus está dizendo para Satanás, Satanás, você tem o mundo na mão, mas nem todo mundo se corrompeu, nem todo mundo comprou o teu plano, nem todo mundo foi atrás das tuas mentiras, da tua ilusão, do teu engano. Tem gente sim que ainda quer a verdade, busca a luz e me teme. Noé era um, Jó era outro. Será que eu e você podemos estar nessa lista? Será que eu e você podemos nos considerar gente que faz a diferença? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2,
versículo 15. O versículo 14, eu não gosto muito de ler porque ele pega muito no meu pé. Mas vamos ler, né? Filipenses capítulo número 2, verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Agora o verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só. Sabe qual é o plano de Deus? A gente gosta de falar assim para crente, a gente está evangelizando. Deus tem um plano para a sua vida. Aí se a pessoa pergunta assim, mas qual é o plano que Deus tem para mim? Você pode abrir Filipenses 2,15. Né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Lembra do filhos de Deus lá de Gênesis 6? Será que filhos de Deus lá está se referindo a anjo, a criatura de outro planeta? Ou seja, interessa. Aqui, em Filipenses, filhos de Deus está se referindo a nós. Está se referindo a mim. Está se referindo a você. Deus tem o projeto de nos tornar filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis. Que vivem aonde? No mosteiro? Numa das luas de Saturno? Na igreja do Moinho Velho? Não. Que vivem no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, como astros, como diz a outra versão, no mundo. O projeto de Deus não é que nós vivamos isolados, mas que nós vivamos presentes como sal da terra e luz do mundo no meio de uma geração tenebrosamente corrompida e que vai se corromper cada vez mais. Mas quando Deus se enoja daquilo que vê, Ele se alegra quando nós achamos graça aos olhos de Deus. E como é que a gente faz para achar graça aos olhos de Deus? Bem, a receita que Noé traz, ou que Gênesis traz, é: você tem que tentar ser justo, tem que viver de forma íntegra e andar com Deus. Anda com Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Você não precisa ser um santarrão, você não precisa ser alguém que é esquisitão. Não. Basta você andar com Deus e você vai fazer a diferença. E mais, sabe? Noé achou graça diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Noé vai ser o meio de graça no mundo em que ele viveu. Não é? Por que nós estamos aqui? Porque Noé foi um meio de graça. O apóstolo Pedro, falando desse episódio, diz que o dilúvio representa o batismo e a arca a salvação. A água do batismo, né? E a arca a salvação, porque Noé e 8 pessoas foram salvas por causa da graça de Deus. Deus destruiu tudo, mas não tudo. Ele manteve uma família. Né? Na verdade, ele manteve 3 famílias, né? As famílias dos filhos de Noé, fora os animais. Por graça. Pura graça. Noé foi meio de graça. Agente da graça. Sabe, o texto de Gênesis 6 não quer matar a nossa curiosidade sobre a identidade dos filhos de Deus, muito menos a identidade dos misteriosos nefilins. O texto de Gênesis 6 quer que nós nos identifiquemos com Noé, porque nós vivemos num tempo onde a violência, a injustiça, a maldade e a perversão campeiam ao nosso redor. Que nós desempenhemos o papel de Noé, achemos graça diante dos olhos de Deus e sejamos agentes da graça de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Que Deus nos abençoe.